conhece quais são as atitudes desejáveis para um bom atendimento ao cliente? Agora você vai poder conhecê-las e também praticá-las no seu dia a dia. A primeira delas é a cooperação. É você cooperar com o atendimento, com todas as etapas desse atendimento, para que o seu cliente saia satisfeito. Cooperar também com seu colega de trabalho, para que o atendimento dele também tenha excelência. Então, a cooperação é uma atitude muito benquista por todos os clientes e muito desejável. Então, vamos ter cooperação no nosso dia a dia. Uma outra competência fundamental é a empatia. Você já deve ter ouvido falar que empatia, se colocar no lugar do outro. O difícil é praticá-la. Entender o conceito é algo muito mais fácil. Agora, vivenciar o conceito é algo desafiador. Você realmente se colocar naquele momento, na situação que o cliente está vivendo, entendendo muitas vezes que ele chegou cansado, que ele está estressado, há muito tempo longe de casa, às vezes não se alimentou direito, e às vezes ele pode, em função de tudo isso, vir com uma comunicação um pouco mais agressiva, não muito adequada, mas o importante é você ser empático, entender o momento do seu cliente, não minimizar e muito menos agredi-lo, seja verbalmente, seja gestualmente, e, entendendo todo o contexto, agir de forma empática, solucionando o problema dele da forma mais rápida possível, para que ele possa, né, se sentir que está sendo realmente tratado com empatia. Uma outra competência de muita importância é a segurança. Passar segurança durante o seu atendimento ao cliente. E a segurança, ela pode vir com o conhecimento, ela pode vir com a forma como você se comunica com o cliente, não passando aí incertezas para eles com relação a prazos, com relação a alguma informação. Então, dar essa segurança durante todo o processo é fundamental para um bom atendimento. Uma outra competência muito importante, que essa é universal, né? Deveria ser assim super básica em todos os atendimentos, é a gentileza. Tem que ter cordialidade, gentileza, um sorriso no rosto, uma comunicação adequada, dar preferência ao cliente. Muitas vezes eu vou em estabelecimentos e eu tenho que parar enquanto cliente para esperar o funcionário passar. É o contrário, nós temos que dar vez ao nosso cliente. Ele é o nosso convidado, ele está ali para usar o local. Então, nós temos que entender todo esse processo de gentileza, sorrir, cumprimentar, oferecer um cafezinho, se ele tiver, né, às vezes ali bastante tempo, olhar nos olhos. Então, tudo isso demonstra o quê? Gentileza. Entender um pouquinho da etiqueta para poder utilizá-la no seu dia a dia. E sempre com uma comunicação cordial e um sorriso no rosto. Uma outra é a confiança. Confiança, às vezes, ela leva um tempo maior para ser estabelecida, mas ela pode ser perdida em segundos. Então, passar confiança. Nós passamos confiança ao nosso cliente através da nossa tratativa, através da nossa comunicação, através também do nosso conhecimento e cumprindo nossos prazos. Aí o cliente vai estabelecendo uma relação de confiança com você, desde que você fale e cumpra. Isso faz com que você aumente o nível de confiança com relação ao seu cliente. Agora, uma vez que você fala e não consegue cumprir aquilo que você prometeu ao seu cliente, a relação de confiança começa a ser abalada. Uma outra competência é a constância. Então, não ter oscilações no seu atendimento. Um dia você está bem-humorado, outro dia você está mal-humorado. Isso é ruim para o cliente. Ele chega ali com uma certa incerteza, uma certa ressalva. É muito importante você ter uma constância, manter a sua singularidade, ser você naturalmente. Então, seja cortês sempre, seja educado sempre, não tenha essas oscilações. Não tá legal, não tá num dia bom? É importante você ter consciência disso e se preparar, entendendo o teu momento, para que ele não seja projetado no seu cliente e ele venha sofrer aí com alguma situação que você mesmo possa ocasionar.
E a proatividade, ser proativo. Não existe coisa mais gostosa do que você ir no lugar e a pessoa ser proativa, a pessoa antecipar algumas situações e te pega realmente de surpresa, e isso gera-se uma excelência no atendimento fenomenal. Então, a proatividade é você poder fazer entregas antes mesmo do cliente solicitar. Então, entendendo toda a expectativa do cliente, poder se antecipar na solução. Isso é muito legal. Uma proatividade, muitas vezes, na entrega de um produto, né? Tendo um prazo ali mais curto, podendo ali já adiantar alguns tipos de serviços, já indo, né, fazendo algo para que quando ele chegue até a concessionária, já está muito mais adiantado, porque você teve proatividade. Às vezes, proatividade numa ligação, oferecendo para ele algum produto que está com desconto, que ele às vezes viria no mês subsequente, mas que ele pode antecipar, porque ele entendeu que aquilo é positivo, que você foi proativo e que ele vai receber um desconto com isso. Então, vamos pensar, onde você consegue colocar a proatividade no seu atendimento? Coloque para que você possa ter um resultado extremamente efetivo e eficaz junto ao seu cliente. Bem, nós temos aqui as etapas do atendimento. São várias elas. Desde o momento que o cliente chega, ele vai passar por algumas situações. E uma delas é a espera. Ele chega até a concessionária, procura ali a recepcionista e os atendentes, né, os consultores estão todos ocupados. E quem que vai atender o nosso cliente? Então é o momento de pedir para ele aguardar. Importante, oferecer para ele um local adequado para ele se sentar, oferecer um cafezinho, olhar nos olhos quando estiver, né, fazendo todo esse momento, de tempo em tempo, ir lá perguntar se ele está precisando de alguma coisa, certo? Fazer esse acompanhamento durante esse processo de espera. Um momento também muito importante é a saudação. Aqui, gente, vai algumas dicas. Cuidado com algumas gírias, cuidado com apelidos aos nossos clientes, certo? Importante chamar o cliente pelo nome, ou senhor ou senhora, certo? Cuidado com queridos, amiguinhos, amiguinho, coleguinha, adjetivos no diminutivo ou que passem uma certa intimidade. Muito cuidado com isso, viu? Muito importante chamá-lo pelo nome. Todos nós adoramos ser chamados pelos nossos nomes, é a nossa identidade, é a nossa marca. Então, chame o seu cliente pelo nome. Se não sabe, chame de senhor ou senhora, ok? Durante toda a situação, né, pergunte para ele durante a chegada o que ele veio fazer, como você pode ajudá-lo. Então, entenda a situação do cliente que chegou até a concessionária para poder também ajudá-lo a resolver o problema que ele está procurando solucionar, certo? Atender a necessidade dele. Então, entenda a situação e faça o encaminhamento, que é a próxima etapa, de forma correta. Quando for encaminhar o cliente, faça um resuminho de tudo que você já ouviu do cliente para que ele não tenha que repassar novamente todas as informações. Fique extremamente cansativo. Você já foi atendido por um 0800? Quantas vezes a gente liga num call center e a gente conta uma, duas, três, e a nossa ligação vai pingando de atendente a atendente. Já passou por isso? Eu já passei. E é desgastante ter que contar tudo novamente, começar a história. Então, já pensou se isso acontece uma, duas, três, cinco vezes? O cliente fica extremamente desgastado. Então, se você está a par da situação, se não está, procure estar. E se você está, já passe para quem for atender ela de forma resumida, para que ele já possa, inclusive, se antecipar e ser proativo no atendimento ali e possa realizar um encaminhamento de forma adequada. Uma outra situação é o acompanhamento. De tempos em tempos, pergunte: e aí, senhor, já foi atendido? Está precisando de alguma coisa? Pergunte para o seu colega: e o cliente que veio aí conseguiu? Deu tudo certo? Porque na memória dele, você, que foi a primeira pessoa que recebeu, vai estar ali, ó, guardado, certo? Ele vai lembrar de você. Independente que tenha sido uma outra pessoa que deu continuidade, vocês dois serão parte do atendimento. Então, ele vai lembrar você como a pessoa que fez o primeiro contato e o outro como que tenha dado a continuidade. Então, é muito importante esse acompanhamento para saber se está tudo certo,
ok? E o retorno, ficou de dar um retorno? Tem o prazo certinho? Coloque ali, né, na sua agenda, em lembretes, no e-mail, enfim, use as ferramentas tecnológicas a seu favor, que às vezes a memória pode falhar. Natural, isso acontece, ainda mais no dia a dia, né, cheia de atividades, cheia de demandas, né? O dia está, às vezes, muito corrido, enfim, né? Com um movimento muito grande, normal isso acontecer. Então, use as ferramentas a seu favor. Utilize o e-mail, utilize uma agenda, anote, use o celular, enfim, utilize algo para que possa lembrá-lo de entrar em contato com o cliente. E é muito importante que você coloque até uns minutinhos, uma hora, enfim, veja aí a situação, mas se antecipe. Então, se você prometeu ali para o teu cliente que você vai dar o retorno para ele com 2 dias, sempre utilize aí uma margem, uma gordurinha. Para quê? Porque pode acontecer, né, algum imprevisto. Mas se você utilizou uma margenzinha um pouquinho maior, você vai conseguir ali cumprir o prazo. E sempre que possível, retorne antes do prazo. Surpreenda o seu cliente. Lembre-se que isso fideliza o seu atendimento. Um outro ponto também é o fechamento. Pergunte para ele como foi, se ele foi bem atendido, se ele está precisando mais de alguma coisa. Peça um feedback. Se o teu cliente te der um feedback, por mais crítico que seja, agradeça. Isso é um presente que ele está dando a você para um processo de melhoria contínua. Então, feche o seu atendimento agradecendo, se colocando à disposição do seu cliente. Com certeza, caso ele precise, ele vai lembrar de te procurar. E assim você estará fidelizando mais uma vez o seu atendimento. Existem diversas modalidades de atendimento, como vocês podem ver aí. Nós temos o atendimento presencial, o local de trabalho também faz parte do atendimento, o atendimento por telefone, o atendimento por e-mail e também a imagem pessoal. Olha isso, todos esses itens compõem um bom atendimento. Vamos entender então cada um desses itens para que você possa atuar de uma forma ainda mais eficaz, de uma forma ainda mais assertiva e ter excelência no seu atendimento.